Neste vídeo você vai entender o porquê tantas coisas dão erradas na sua vida e também como isso está ligado à sua programação mental e principalmente a forma que você se sabota. Se você assistir até o final, te garanto, tá, que você não vai ser mais a mesma. Então chega de enrolação, já vamos direto ao que interessa. E a primeira coisa que eu quero que você saiba é que seu cérebro funciona de forma automática. Mas Aline, o que significa isso? Você já teve a experiência de estar dirigindo? Se você já dirige, né, você vai várias vezes da sua casa para o seu trabalho, ou da sua casa para o mercado, para academia, e tem horas que você sai de casa e você chega no lugar e você pensa: "Meu Deus, eu passei por sinaleiras, eu acelerei, eu freiei", e se tu for pensar tudo que tu fez, mudou de marcha, e você na hora que estava fazendo você nem lembrou. Simplesmente você saiu de casa, chegou no lugar e pensa: "Meu Deus, como é que eu cheguei viva até aqui? Porque eu nem lembro o que que eu fiz". A gente ficou na forma automática. Quando o seu cérebro faz muito tempo a mesma coisa, ele fica no automático. Você lembra quando você começou a aprender a dirigir, se você dirige? Se você não dirige, né, mas quem teve que aprender na autoescola, a gente vai lá e a gente tem que pensar em pisar no acelerador, pensar em pisar no freio e fazer várias coisas, né, em relação ao carro, tem que colocar o cinto e a gente pensa em todas as coisas na hora que a gente tá aprendendo. Mas depois de um tempo que a gente se acostuma a fazer as coisas sempre iguais, a gente não precisa mais de nenhum esforço para pensar em alguma coisa. E isso quem faz é o seu subconsciente. O seu subconsciente, ele faz 95% do teu dia. Ele cuida de 95% das tuas ações do teu dia. Então, se você tem programado o seu cérebro de uma forma, ele vai viver o seu dia inteiro, quase que inteiro, daquela forma, sem que você precise pensar naquilo. Sabe o que significa isso? Imagine agora que você sempre tem o costume de falar assim: você está jogando um jogo, daí você perde, você fala: "Ah, eu sou burra mesmo, eu sempre erro". Aí você faz um negócio, você fala assim: "Ah, isso não é pra mim, isso eu não dou conta, tem que ser alguém capacitado pra fazer isso. Ah, porque eu não sou inteligente". E você começa a falar um monte de coisas, um monte de asneiras pra você mesmo, relacionadas a você, que estão te sabotando, porque se você repete isso muitas vezes, o que vai acontecer com o seu subconsciente? Ele vai decorar isso como uma coisa comum pra você, então todas as vezes que você precisar ser uma pessoa competente, ele vai te sabotar. Quando você precisar andar num lugar, e você já teve aquela experiência de pensar que vai andar e vai tropecar porque tem um monte de gente olhando? Então, se você sempre pensa que você é desastrada, o seu subconsciente vai te mostrar a cada dia que você é desastrada. Mas agora imagine comigo, se você começar a reprogramar o teu cérebro de uma forma que te ajude, que te auxilie todos os dias. Então eu quero que você entenda que seu cérebro, ele governa boa parte do seu dia. E se você tem colocado coisas ruins, sementes ruins no seu cérebro, você provavelmente está colhendo muita coisa ruim que você não precisaria. Quero te falar que você pode reprogramar isso. Ah, mas Aline, eu falo sobre mim de brincadeirinha que eu sou burra. Ah, eu falo de brincadeirinha que eu. Sabe, aquelas coisinhas de brincadeirinha que a gente fica falando? Então, deixa eu te falar uma coisa que é bem grave. Seu cérebro não sabe diferenciar o que você tá falando na brincadeira ou tá falando de verdade. Tudo que você está repetindo muitas vezes está programando o seu cérebro. Então não adianta falar assim: "Ai, mas eu falo de brincadeirinha, eu nem acho isso mesmo de mim". Não adianta, o seu subconsciente está decorando isso e ele vai te mostrar as coisas necessárias para que você externalize isso que você tem tanto colocado no seu interno. Além dos pensamentos que você tem dentro da sua cabeça, você também tem que começar a observar quais são as coisas que estão no seu ambiente. Por exemplo: "Aline, eu tenho costume de sempre escutar músicas que falam que o amor é sofrimento, que quando eu amo alguém, aquela pessoa me larga, e quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer, e assim vai". E você começa de tanto ouvir isso, você está programando a sua mente, não só a sua mente, mas das pessoas que estão ao seu redor, dos seus filhos talvez, da sua família. Então e além das músicas também, que também programam, de tanto ouvir ali, elas começam a programar seu cérebro, também tem a parte de notícias. Se você gosta muito de escutar aqueles jornais que falam muito de desgraça todo dia, você acorda de manhã, você liga a TV e você escuta lá: "Ah, porque tal coisa tá acontecendo na economia e tá dando tudo errado, e o Brasil vai afundar", e você escuta um monte de coisas assim. Querendo ou não, você acordou de uma forma e depois que você escutou essa notícia, a sua mente fica meio abalada. E você começa a escutar isso todos os dias, porque na internet também tem isso, nas redes sociais também tem isso. Aí você pensa: "Não, mas eu quero ficar por dentro". Será que você está ficando por dentro ou você está alimentando alguma coisa que vai começar a ser uma programação no seu subconsciente? Por exemplo, você vai querer fazer um negócio novo, alguma coisa que pode ter muito sucesso, mas por você ter pensado que você ter ouvido muito falar que não vale a pena, que não é uma época boa para começar alguma coisa, que não é uma época certa para você
trabalhar no seu nicho, e você começa a perceber que seu subconsciente já vai até não vai nem querer nem começar a fazer alguma coisa diferente, então você está se sabotando com essas informações. Eu não acho que seja errado você entender sobre as notícias e saber o que está passando no mundo, sim, mas se você tem aquele costume de ficar vendo, escutando jornais, escutando direto notícias ruins, o seu dia não vai ser a mesma coisa. Então você tem que cuidar do seu subconsciente, ele é uma coisa muito preciosa. Se ele governa boa parte do seu dia, ele vai determinar se você vai ter sucesso na vida ou não. Tá, a gente já falou de pensamentos, de coisas que a gente escuta, mas não tem mais nada? Claro que tem, tem também a parte das tuas palavras, o que você tem falado todos os dias, o que você está declarando todos os dias para sua vida. Se os pensamentos, eles têm um poder, eu acredito que os pensamentos são tipo uma semente, e as palavras que você fala é como um decreto. Então, se você pensa, é uma sementinha que vai sendo lançada ali no seu cérebro, aí depois você começa a achar outra coisa que também encaixa com aquilo, e você começa a perceber que as coisas vão se encaixando, então você vai acreditando naquilo ali cada vez mais. Então, quanto mais você escuta, ou você pensa, aquela coisa vai se concretizando cada dia mais para que você entenda que aquilo ali é verdade. Mas agora, as palavras é algo muito importante, você cuidar com o que você fala. As palavras são como decretos lançados. Então é uma coisa muito mais poderosa as palavras que você fala. O que você fala determina o que vai acontecer com você. O que você fala determina o que vai acontecer nos seus próximos dias, nos seus próximos anos, então você tem que cuidar muito com o que você fala. Você já teve a sensação de que você pensa muito uma coisa e aquela coisa acontece? Por exemplo, meu, eu tô com o sentimento que tal coisa ruim vai acontecer, e logo logo acontece. Aí você pensa, ah, seria muito ruim se tal coisa acontecesse, e logo logo aquilo ali acontece. Então, porque você começou a lançar coisas sobre a sua vida. Até na Bíblia tem um versículo que fala assim, ó: no que pensar, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, tudo que é justo, tudo que é puro, amável, tem várias coisas ali que fala, tudo nisso, se há alguma virtude, você deve pensar. Então, se a Bíblia está falando que você deve pensar em coisas boas, é porque ali tem um código, tem uma coisa que você tem que observar. Se a Bíblia está falando para você só pensar em coisas boas, será por qual motivo que ela fala isso? Eu acredito que a Bíblia é como um manual de sobrevivência para o ser humano. Então, se você começar a seguir esses detalhezinhos que falam sobre isso, você vai perceber que a sua vida vai mudar. Porque se ele não tá falando para você falar que seu dia é uma desgraça, aí ele tá falando para você falar tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é agradável. Então, essas coisas que devem ocupar os seus pensamentos, as suas palavras devem sair da sua boca desse mesmo modo. Se você pensar muito em uma coisa, querendo ou não, você vai começar a externalizar, você vai falar aquilo também, você vai declarar e você vai criar decretos sobre você mesmo que às vezes você nem queria de verdade, mas sim porque você deixou as sementinhas ali no seu coração, serem regadas e confirmadas e agora ela tá virando uma árvore e você tem que dar um jeito nisso. Se você tá achando que parou por aí, não parou ainda, tá? Se você tem o costume, de falar de outras pessoas, quero que você entenda isso, que é a mesma coisa do que você falar sobre você. "Ah, eu falei ali que não podia falar mal de você, que não sei o quê". Você também não pode falar mal dos outros. Se você falar dos outros, essas coisas estão criando a sua própria realidade novamente. O que você está observando no outro é somente você. Você que está observando coisas ruins no outro. E essa coisa está vindo para você também. Eu já tive uma experiência de falar algo de outra pessoa e aquela coisa aconteceu comigo. "Ah, tu viu que tal coisa aconteceu com tal pessoa?" "É, aconteceu comigo depois também." Por quê? Só existe eu pra mim. No meu cérebro só existe eu, então tudo que eu tô falando não é sobre o outro, é sobre mim. Então se você não quer atrair também coisas ruins pra sua vida, comece a cuidar com o que você tá falando dos outros. Se você quer ter uma tem um versículo que fala pra gente ter olhos bons. Olhos bons significa o quê? Pra gente observar as coisas boas, porque tudo que a gente observa nos outros, ou observa ao nosso redor, essa coisa a gente tá criando pra gente mesmo. Se eu tô observando uma empresa dando certo, que ela tá tendo sucesso, que eu tô desejando o bem pro outro, essas coisas vão voltar pra mim. Quando você tá vendo uma coisa, esse comércio não tá dando certo, eh, essa pessoa aqui, eh, nossa, tá dando tudo errado na vida dela. Eu tô criando mais pra minha vida quando eu penso isso. Então você tem que começar a cuidar com tudo que você pensa, que você fala, que você observa, que você assiste. É um combo cheio para que você mude a sua vida. Então, se você olhar para todos esses detalhes, tenho certeza que a sua vida vai mudar. Em Provérbios 18:21 diz assim: a língua tem o poder para construir ou destruir uma vida. Quem usa bem suas palavras receberá seus benefícios. Isso já fala por si só. Um adendo em questão a gente achar que a gente às vezes pode fracassar e a gente começa a pensar isso, né. Eu quero que você entenda que o fracasso ele não existe. O fracasso é muito subestimado, porque ele não existe na verdade. Se você fez um trabalho e você pode repeti-lo, então se você errar, você pode repetir, você tem que entender que o erro, na verdade, ele é um aprendizado.
Você pode errar e fazer novamente, e você pode errar e fazer novamente, e assim sucessivamente até dar certo. Como uma criança que começa a andar, imagina se a criança, quando ela desse o primeiro passinho, ela caía no chão, ela desistisse de andar, como é que seria? Isso é impossível. A criança vai dar quantas vezes ela vai cair no chão até conseguir andar de verdade. E quero que você saiba que se você foi assim com o andar, você foi assim com falar, você foi assim com todas as coisas, tudo a gente aprende do zero. A gente vem na vida sem saber de nada, a gente aprende tudo do zero. Então, você tem que começar a entender que o fracasso não existe. Só vai existir se você aceitar não fazer a próxima vez, porque para fazer energia elétrica a pessoa teve que fazer muitas vezes até dar certo, teve muitos erros, para fazer todas as coisas que tem, que são esplêndidas nessa vida, todas elas tiveram que ter muito teste, muitos erros, até chegar onde chegou hoje. E a pessoa não teria esse sucesso todo se ela não tivesse se ela tivesse desistido no caminho, e ela não desistiu e ela chegou no sucesso. Quero que você pense assim quando você pensar "Ah, errei, não consigo", alguma coisa assim. Você consegue sim, só que você tem que tentar até dar certo, e não desistir nunca. Então, voltando, se o seu cérebro decora tudo que você fala, muitas vezes repetidas, ele também vai decorar as coisas boas. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de ouvir um elogio e aceitar aquele elogio. A gente pensa: "Não, não, eu não sou merecedora desse elogio". Aí você não consegue dizer o quanto você é boa em alguma coisa, você não consegue pensar em quanto você pode ter sucesso. Você acaba pensando, a gente às vezes acaba tendo o costume de pensar muito coisas ruins sobre nós. E se a gente começar a aceitar os elogios, começar a aceitar, os pensamentos bons, os pensamentos de sucesso na sua vida, isso vai começar a mudar muita coisa. E a coisa que eu quero que você mais cuide é quando você tiver um pensamento negativo, você pega e fala assim: "Não, para, esse pensamento é negativo. Que seria o certo eu pensar?" E você começa a falar palavras de bênção sobre a sua vida, palavras que vão ser de crescimento sobre a sua vida. E no começo, eu sempre penso assim, no começo, quando eu comecei com essas coisas de querer mudar a forma que eu penso, né, a forma de mudar meu subconsciente ali, reprogramar, eu sempre caía no erro de falar uma coisa errada sobre mim. Aí eu parava e eu pensava na coisa certa e eu falava, é como uma gangorra, sabe? Você fica indo pro certo, pro errado, até que daqui a pouco você se acostuma tanto em cuidar das suas palavras, cuidar dos seus pensamentos, que pra ti começa a ficar automático. Leve isso pra sua vida, tenho certeza que você vai ter um resultado muito bom. E se você cuidar desses detalhes, tenho certeza que a sua vida vai mudar da água para o vinho, porque como o subconsciente, ele cuida de 95% do seu dia. Então a sua programação, ela tá governando a sua vida. Então muitas vezes você não tem sucesso com algumas coisas, não é porque você não é capaz mesmo em si, mas sim porque o seu subconsciente tá sempre acostumado que você diz que ele não é capaz, então ele nem vai tentar. Então eu te convido hoje a cuidar dos seus pensamentos, cuidar do que você fala, cuidar do que você pensa. Tenho certeza que a sua vida vai mudar e muitas coisas vão começar a acontecer na sua vida. E é isso, até o próximo vídeo.